O que é ditadura? É possível falar-se em ditadura sem golpe? E será que existiria uma ditadura econômica? Sou o Adriano Ferreira e quero conversar um pouquinho com vocês a respeito dessas questões. Para começo de nossa conversa, eu quero situar que nós estamos no campo da política. A política envolve o poder. Ora, se nós voltarmos a Roma, normalmente o poder era dividido entre os governantes no período republicano. Então, enquanto o Estado romano era uma república, havia mais do que um governante para que nenhum tivesse todos os poderes nas suas mãos. Todavia, em situações emergenciais, em situações excepcionais, os romanos nomeavam um único governante a quem atribuíam poderes um pouco acima daqueles que os governantes normalmente tinham para resolver o problema. Esse governante, que iria ter 6 meses normalmente para resolver o problema, chamava-se ditador. Portanto, a ditadura em Roma era um período em que havia uma exceção no regime normal de governo. E uma pessoa recebia poderes além da conta, como eu disse, para resolver um determinado problema. Mas hoje, a perspectiva muda um pouquinho, ela se alarga um pouquinho. Nós vamos para além desse campo histórico da perspectiva romana. Claro, permitam-me compartilhar a tela, nós ainda estamos, como eu falei, no universo da política. A política significa a conquista e a manutenção do poder. Então, a política olha para aqueles grupos que estão conquistando ou buscando conquistar o poder e que estão se esforçando para manter o poder. Como a política envolve fundamentalmente o poder, é importante analisar a política sob o prisma contemporâneo da divisão e da limitação do poder. Hoje, fundamentalmente, nós podemos considerar que os estados são republicanos em sua maioria, ou seja, o poder estatal, o próprio Estado é de todos, não tem um dono. Há algumas monarquias que ainda restam, mas mesmo nesses casos, muitas vezes se considera que o Estado não pertence mais aos reis, mas o Estado pertence ao povo em geral. Também, no ponto de vista da política, nós temos a democracia. A democracia considera que o poder deriva do povo e que existem várias entidades, vários grupos dentro da sociedade que dividem entre si o poder. Portanto, nenhum grupo sozinho possui todos os poderes dentro da sociedade. Hoje também, quando falamos em política, pensamos em Estado de Direito. A maioria dos estados hoje é democrática, ou pelo menos se diz democrática, a maioria dos estados é republicana e se organizam enquanto estados de direito. O que significa isso? Os estados estão organizados de tal forma que a lei limita o poder. Quando falamos em política, falamos de poder. O poder está separado em, muitas vezes, executivo, legislativo e judiciário dentro do Estado. Por quê? Para que esses poderes se controlem entre si. Então, um desses poderes exerce o controle sobre os outros. Percebam, os estados contemporâneos tendem a ser repúblicas, então pertencem a todos. Os estados contemporâneos tendem a ser democráticos, respeitam a vontade popular e também se materializam em sociedades que dividem o poder em vários grupos. Além disso, os estados contemporâneos são estados de direito, estados em que a Constituição e a lei está acima da vontade das pessoas. Ora, quando falamos em ditadura, esses conceitos se tornam obsoletos, esses conceitos são questionados e problematizados. Portanto, a questão da ditadura
é fundamentalmente a de uma pessoa ou um determinado grupo que se sobrepõe a esses conceitos que apresentei a vocês. Então, de repente, uma pessoa ou um grupo vai desconfigurar um Estado republicano, um Estado democrático e um Estado com a separação de poderes e o predomínio da lei. O ditador vai desarticular esse equilíbrio de poderes e fará com que os poderes em suas mãos ou nas mãos do seu grupo cresçam de tal forma que ele se torne mais poderoso do que outros grupos e do que outras forças ou outros poderes dentro do próprio Estado ou da sociedade. Então, o ditador é aquele que concentra em suas mãos o máximo possível de poderes. Vamos acompanhar aqui esse próximo quadro que eu fiz para vocês e fazer algumas reflexões. Veja, então, a ditadura implica na concentração de poderes. Quando a gente fala em ditadura, nós estamos pensando em poderes concentrados nas mãos de um ou de poucos, e é claro que essa pessoa ou esse grupo que concentra os poderes precisa de justificativas, tá? Quais as justificativas que costumam ser apresentadas? Existem a justificativa populista. Ora, justifica-se a concentração de poderes nas mãos de um ou de um grupo, porque essa pessoa seria a verdadeira representante do povo. Muitas vezes se constrói um discurso em que se diz que os ocupantes do poder ou os detentores do poder são pessoas que violam a vontade do povo. O ditador usa o pretexto de que ele é o verdadeiro representante do povo. Então, muitas vezes, ele afasta outros grupos do Estado, da sociedade, do próprio convívio nacional, sob o pretexto de que seriam inimigos, inimigos do povo, sobretudo. Ainda, pode-se usar a justificativa classista. Justifica-se um movimento, um golpe, em nome de uma determinada classe social, seja a classe dos trabalhadores, seja eventualmente uma classe que se considera elitista, uma elite econômica, mas em nome dos interesses dessa classe, que é colocada como a verdadeira classe social dentro da sociedade ou da economia, dá-se um golpe de Estado ou toma-se o poder e passa-se a exercer o poder sob esse pretexto em seu nome. Bom, o titular, então, do poder, o ditador, pode dizer que ele representa o povo ou que ele representa, por exemplo, os trabalhadores ou a elite econômica de uma determinada sociedade. Não se exclui ainda a hipótese de que o ditador justifique a tomada de poder, justifique a sua posição, alegando que é o representante de Deus. E aí temos uma justificativa divina. Bom, dessa forma, nós podemos considerar que o ditador normalmente precisa justificar o seu poder. Ele precisa encontrar razões que sejam transmitidas para a população, que convençam a população de que a sua tomada de poder, a sua posição no Estado, a sua eliminação de inimigos é justificável. Na maioria das vezes, o ditador precisa construir e reconstruir a figura do inimigo. Ele não existe se ele não puder apontar para alguém como inimigo. Esse inimigo pode ser um inimigo externo, pode ser um inimigo interno. Bom, quando a gente pensa, então, em ditadura, nós estamos pensando em um exacerbamento, em uma acentuação do poder nas mãos de um determinado grupo. Tá? Nós podemos pensar, então, numa acentuação do poder executivo. O poder executivo ele passa a figurar como um poder mais forte do que os outros,
Normalmente, o ditador se coloca na posição de chefe do poder executivo. Ora, quando seus poderes começam a inflar, o ditador dá o golpe. Ele dá o chamado golpe de Estado. Então, as ditaduras caracterizam-se, muitas vezes, pelo golpe de Estado, por aquele momento em que o ditador afasta de si os inimigos, ele aumenta os seus poderes e começa gradativamente a modificar a estrutura do Estado e da própria sociedade. Tá? Por exemplo, o ditador vai revogar as leis que ele considera contrárias ao seu interesse, ele vai, aos poucos, alterar a legislação do país, quando não simplesmente abolir a Constituição e governar conforme única e exclusivamente a sua vontade. O próprio ditador passa a criar decretos ou regras que derivam única e exclusivamente de si, sem a participação de qualquer colegiado. Mas, normalmente, o ditador mantém uma legislação, mantém um poder legislativo, mantém uma Constituição, embora modifique bastante essa legislação. O ditador, gradativamente, ou no momento do golpe, ele pode destituir o judiciário e pode também assumir o controle do judiciário, criando uma maioria em órgãos colegiados. Ou ainda, e também, né, o ditador, ele assume o controle do legislativo, seja de modo direto, destituindo, então caçando os parlamentares contrários à sua vontade, e também estabelecendo mecanismos de controle, impedindo determinados projetos de lei, em determinadas atuações do poder legislativo. No que diz respeito à sociedade, o ditador tenta controlar a instância econômica, muitas vezes desapropriando inimigos, quer dizer, tirando empresas das que ele considera seus inimigos, criando empresas estatais que tomam o lugar dessas empresas, ou empresas próprias e dos seus aliados. O ditador costuma estabelecer mecanismos de controle sobre os órgãos de imprensa, então há mecanismos de censura que são maiores ou menores conforme a ditadura e conforme a força desses órgãos de imprensa. No extremo, órgãos de imprensa como jornais, televisões são fechados, né? Então esses órgãos simplesmente deixam de existir porque faziam oposição ao ditador, e hoje, por meio das redes sociais, sobretudo, há máquinas de disseminação de fake news que são controladas pelo ditador. Um ditador hoje precisa controlar esses mecanismos de produção de falsas verdades que vão cotidianamente e reiteradamente convencer o povo de que o ditador é o verdadeiro representante da sua vontade. Ainda, o ditador vai fechar instituições da sociedade civil, vai fechar, eventualmente, igrejas, seitas, grupos religiosos que se contraponham à sua vontade. E vai estabelecer mecanismos de controle, impedindo o funcionamento de órgãos da sociedade civil e impedindo o funcionamento de religiões que se oponham àquilo que ele considera a verdade desejável para a pátria. Olha, o ditador, então, estabelece mecanismos de controle sobre o Estado e a sociedade e, tradicionalmente, ele vai aumentando o seu poder até que ele dá o golpe de Estado. Quer dizer, ele escancara para todos que é ele que manda naquele país, é ele que manda naquela sociedade e que todos os poderes derivam da sua vontade. Pois o ditador, no extremo, é o detentor de todos os poderes na sociedade e no Estado. E por isso ele é muito perigoso, porque a sua vontade nem sempre é uma vontade racional, nem sempre é uma vontade justa. Muitas vezes o ditador é injusto. Mas olha, gente, hoje nós temos percebido que as ditaduras não se escancaram. Nós temos percebido que as ditaduras não se explicitam. Daí vem aquela questão: será que é possível falar em ditadura sem golpe de Estado? Sim, é possível. E é cada vez mais possível. Olha,
Deixa eu mostrar para vocês essa próxima tela, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês essa outra tela. Eu estou chamando aqui de ditadura por corrosão, pessoal. O que é uma ditadura por corrosão? É aquela ditadura em que os poderes sociais vão corroendo, eles vão sendo corroídos pelo ditador. Claro, o ditador ele vai se tornando aos poucos, de modo sorrateiro, muitas vezes, de modo oculto, o ditador. Então ele vai, digamos, desconstruindo todos os poderes estatais e sociais. E quando as pessoas percebem, é tarde demais. Ele já é o ditador, embora ele nunca se assuma como um ditador. Essa ditadura por corrosão, então, ela começa com muitas alterações pequenininhas. Por exemplo, a legislação vai sendo gradativamente alterada, às vezes revoga-se um artigo da Constituição que proíbe a reeleição, então o ditador vai sendo reeleito continuamente. Às vezes revogam-se dispositivos que limitavam o poder do chefe do Poder Executivo. Então, o presidente vai tendo mais e mais poderes, vai podendo, às vezes, inclusive, destituir membros dos outros poderes por decreto. Ainda, né, aquele que vai se tornar o ditador, então, o ditador que está corroendo os outros poderes, ele, aos poucos, vai desestruturando os poderes estatais que podem controlá-lo, ele vai desestruturando o judiciário, ele vai esvaziando os poderes do judiciário ou modificando a composição do judiciário para assumir o controle gradativo do judiciário. Por exemplo, ele vai nomeando ministros para a Corte Suprema, ele vai nomeando juízes da Corte Suprema aos poucos para que ele passe a ter a maioria dessa corte, e também ele vai diminuindo os poderes de julgamento. Ou, no caso do legislativo, ele vai enfraquecendo o legislativo, vai deixando de cumprir as determinações do legislativo discretamente, mas mais comumente ele vai modificando a composição, vai fortalecendo aliados, vai fazendo com que inimigos percam direitos políticos aparentemente dentro da lei. Então, ele vai esvaziando a oposição. No que diz respeito à sociedade, o ditador vai enfraquecendo os poderes que podem se opor a ele. Então, ele vai favorecendo empresários que são seus aliados, vai criando oportunidades de negócio para esses empresários. Normalmente, esse tipo de ditador, ele governa dentro de um sistema capitalista que pode sofrer maior ou menor intervenção do Estado. Ele é compatível com o sistema da concorrência, é compatível com intervenções estatais, mas, fundamentalmente, os grupos ligados ao ditador são cada vez mais fortes do ponto de vista econômico e usam o poder econômico para fortalecer ainda mais o ditador. Esse tipo de ditadura sorrateira que se instaura pela corrosão dos outros poderes, ela usa e abusa do controle da máquina de produção de fake news. Então, normalmente, esse tipo de ditadura vai se instaurando na opinião pública, construindo um grupo de apoiadores, que geralmente é um conjunto de pessoas que estão muito ligadas à possibilidade de crer em falsas verdades, são pessoas que não têm o hábito de questionar aquelas verdades, e essas pessoas vão sendo convencidas pouco a pouco de que há inimigos, de que há pessoas que se opõem ao verdadeiro governante e de que o ditador é esse verdadeiro governante. Tá? E também o ditador vai desestruturando a sociedade civil. Então, ele vai desestruturando, pouco a pouco, o sistema educacional, vai tentando criar um sistema educacional que dissemine as suas verdades parciais ou mentirosas, suas fake news. Também, ele vai desestruturando os sistemas da organização civil que poderiam se opor a ele, vai fortalecendo aqueles sistemas com uma perspectiva ideológica que pode favorecer
o seu poder ou o aumento do seu poder, e da mesma forma ele desestabiliza entidades religiosas que podem ser contrárias à sua vontade e fortalece entidades religiosas que são favoráveis ao seu poder. Portanto, a tônica de uma ditadura que não se manifesta por golpes, que não encena golpes, é que ela se instala nos subterrâneos e vai se instalando de um modo profundo por toda a sociedade, corroendo poderes que possam impedir esse alastramento ou essa perpetuação do poder do governante. Bom, então a gente pode admitir, sim, que as ditaduras hoje se instaurem aos poucos, sem um golpe de Estado, sem aquela encenação de tanques na rua, soldados armados, pessoas defendendo o ditador. E, na maioria das vezes, ela se instaura sem que o ditador se chame de ditador. Ele sempre vai dizer que ele respeita a lei, que ele nunca está violando a lei. Claro, a lei já foi modificada o bastante para permitir isso. E aí, gente, nós ficamos com uma questão mais delicada, com uma questão mais sutil. Será que existe uma ditadura econômica? Será que a gente poderia falar, então, deixe-me compartilhar a tela com vocês, em uma situação de ditadura em que a economia se torne tão forte, mas tão forte, ou um determinado modelo econômico se torne tão forte, que ele simplesmente desestruture os outros poderes sociais e coloque os outros poderes sociais a seu serviço? Olha, muitos problematizam essa questão, sobretudo no capitalismo, e por que que dizem que haveria uma ditadura econômica no capitalismo? Porque o capitalismo não admite outros modos de se viver que não sejam capitalistas. Tente hoje, aqui no Brasil contemporâneo, viver fora do capitalismo. Você simplesmente não encontrará um meio de fazê-lo. A ditadura econômica, ela se alastra e passa a reger o próprio Estado, exigindo que o Estado se submeta aos anseios da economia, dizendo que a economia é mais importante do que qualquer outra instância. Daí as leis passam a ser feitas para favorecer o modelo econômico, para favorecer os grupos econômicos que são hegemônicos nesse modelo. Ora, o judiciário passa a adotar inconscientemente critérios e valores do modelo econômico em seus julgamentos. Os legisladores adotam também voluntariamente, inconscientemente, muitas vezes, valores e critérios próprios do sistema econômico. Chega-se a um ponto que as próprias entidades da sociedade civil precisam ser constituídas dentro de modelos econômicos. Ora, mas nem tudo existe para ter lucro, nem tudo existe para ser economicamente viável. Existem coisas que não podem ser economicamente viáveis, porque elas exigem outras questões, a resolução de outras questões, ou elas colocam outros problemas que não os problemas econômicos. Então, existem coisas que vão ser economicamente deficitárias e que precisam existir, independentemente da economia. Mas, numa pretensa ditadura econômica, nada consegue existir se não se sujeitar aos critérios da economia. Alguns dizem que haveria, sim, portanto, a possibilidade de ditaduras econômicas, sobretudo no capitalismo, e que nós viveríamos uma crudelíssima ditadura econômica, que aos poucos vai ela também corroendo todos os outros valores da economia, todos os outros valores da sociedade e do Estado, e tudo passa a girar em torno da perspectiva da gestão empresarial e da obtenção do lucro. Bom, pessoal, trata-se de um tema muito interessante, muito complexo, que ganhou grandes sutilezas nos dias de hoje. Eu tentei trazer apenas algumas questões interessantes para vocês dentro do conceito de ditadura. Portanto, eu falei um pouquinho sobre o que é a ditadura, é esse governo de uma pessoa, de um grupo, em que ele passa a ter todos os poderes, ou
quer ter todos os poderes dentro da sociedade. O ditador vai eliminando as barreiras, vai eliminando outros focos de poder para que ele possa concentrá-los em suas mãos. Também coloquei aqui a questão de uma ditadura sem golpe de Estado, ela é possível, o ditador pode se tornar ditador por corrosão, corroendo os outros poderes, e também, por fim, coloquei a questão aqui da ditadura econômica. Parece-me possível, mas eu deixo a questão aberta para a sua reflexão. Muito obrigado por ter chegado até aqui e até o próximo vídeo.